Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa com um questionamento do vereador Rodrigo da Farmadic. É um requerimento protocolado pelo parlamentar que questiona justamente como funciona o programa Auxílio Moradia. A reportagem é de Mariana Meira. Rodrigo da Farmadic questiona, por meio de requerimento encaminhado à Prefeitura de Campinas, quantas famílias recebem atualmente o Auxílio Moradia, pedindo para detalhar a quantidade de beneficiários por região. Também questiona qual o tempo médio que essas pessoas permanecem recebendo o benefício. Pergunta ainda qual o valor gasto mensalmente com o programa nos últimos 4 anos e finaliza ainda perguntando à Prefeitura quantas famílias, entre as que recebem o auxílio, são residentes dos bairros Jardim Rosalina, Joana d'Arc e Jardim Santo Antônio. Nesse primeiro momento, eu tenho feito esse requerimento para ver com a Prefeitura e cobrar uma solução das famílias que estão no auxílio moradia, mas inicialmente eu gostaria de saber quantos são, né? Em especial de 3 bairros ali, ou dois bairros mais precisamente, que é do Jardim Santo Antônio, que passou por obras de infraestrutura e algumas famílias precisaram ser removidas, e também do Jardim Rosalina, que é um outro bairro lá da região do Distrito do Ouro Verde, que por volta de 100 famílias precisaram ser removidas por conta de obras de infraestrutura, isso desde 2017. A lei que institui o programa Auxílio Moradia em Campinas é de 2007. É destinada a pessoas ou famílias em diferentes situações de vulnerabilidade social, econômica e também ambiental, no caso de residências que ficam localizadas em áreas que oferecem risco de enchentes e desabamentos. O benefício é previsto ainda a mulheres vítimas de violência de gênero. Para o vereador, o requerimento é uma ferramenta importante da Câmara para cobrar do poder público as ações que garantem a dignidade da população. Nós também queremos saber quais são as perspectivas da Prefeitura, da Secretaria de Habitação, para que consigam moradia para essas famílias que hoje estão dependendo exclusivamente do auxílio moradia, que não é, inclusive, um valor suficiente para custear um aluguel social, mas ajuda as famílias que estão sem moradia hoje. E Mirna Abreu, quem também protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura foi o vereador Paulo Gaspar. E o tema é o mesmo, moradia. Só que desta vez o vereador quer saber qual a forma da venda dos imóveis recebidos pela Coab Campinas como contrapartida do programa Minha Casa Minha Vida. Confira. O vereador Paulo Gaspar protocolou requerimento e pede informações ao Executivo sobre a forma da venda dos imóveis recebidos pela Coab Campinas na contrapartida prevista na lei do ERIS Coab. A Coab ela recebe em contrapartida do empreendimento 2% das unidades. Então, se tiver 100 unidades num condomínio, ela vai receber 2 unidades, né, residenciais. Apartamento, casa, enfim. E aí ela pode simplesmente repassar esse imóvel para quem está na fila esperando, ou ela pode vender esse imóvel e propiciar, por exemplo, o aluguel social, que acho que seria uma medida mais viável, porque você atinge mais pessoas do que você simplesmente pegar essas 2 unidades e fornecer para 2 famílias. Então você pode vender e satisfazer 100 famílias, de repente, com aluguel. O parlamentar também quer saber quais serão os critérios para a venda de imóveis recebidos pela Coab Campinas em razão da previsão do artigo 14 da Lei Complementar número 312, de 15 de outubro de 2021. E quais serão os critérios para a escolha dos inscritos no cadastro de interessados em moradia aptos. Além disso, o parlamentar quer saber qual será o critério para avaliação do valor do bem imóvel e também se haverá financiamento ou subsídio para a compra do imóvel pelo interessado. Então a gente quer saber como é feito, quais são os critérios, inclusive para quem são essas pessoas que serão atendidas. Só uma correção, não é do programa Minha Casa Minha Vida. É da lei que foi aprovada aqui em Campinas, que é de empreendimentos de habitação de interesse social. Uma lei que foi aprovada aqui na cidade e que, quando forem construídas essas moradias, existe a previsão de uma contrapartida à Coab Campinas.
Minabreu, vamos falar agora sobre o trabalho das comissões, porque ontem teve reunião lá no Teatro Bento Quirino. Ontem quem se reuniu foi a Comissão Especial de Honraria. Cabe a ela analisar as propostas de homenagens que serão concedidas pela Câmara às personalidades que se destacam em vários setores. E olha, falando em reunião, antes mesmo da gente mostrar essa reportagem, a gente lembra que na próxima semana nós teremos uma semana mais curta no Legislativo Campineiro, com atividades de segunda a quarta-feira. E você que acompanha aqui, a gente vai agora falar de algumas dessas atividades. A gente lembra que logo na segunda-feira, Gabriel, a gente tem 3 audiências públicas, uma na sequência da outra, audiências essas que serão comandadas pela Comissão de Política Urbana aqui da Câmara. A primeira audiência, que é a 23ª, ela justamente fala do projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Silva, que acrescenta artigos a uma lei de 1998 que trata da instalação e o funcionamento de elevadores aqui na cidade de Campinas. Na sequência, será a 24ª audiência pública. Essa proposta é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que acrescenta também artigos a uma lei de 2001 que trata da identificação histórica dos nomes das ruas, praças e monumentos da cidade. E já na 25ª audiência pública, a Comissão Permanente de Política Urbana, ela vai analisar uma proposta do ex-vereador Carlão do PT, que trata do uso de espaços públicos ou de publicidade para campanhas educativas contra o racismo, o preconceito e a discriminação. Depois, a gente tem, às 2h, a reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Temos também, depois, a Comissão de Constituição e Legalidade, às 4h30, que realiza uma reunião ordinária também. E, claro, depois a gente tem, às 6h, a reunião ordinária de número 9. Essa é a agenda de segunda-feira. Mas se você quer conferir quais são os acontecimentos da casa, você vai lá no site campinas.sp.leg.br/agenda. Lá você tem a relação de todos os eventos realizados pelas comissões, pelas frentes parlamentares e também as reuniões ordinárias. Além disso, você também confere lá as reuniões solenes, que a gente lembra que são as homenagens que são feitas pelos parlamentares. Isso que você estava falando agora, eu abri aqui o site, Minabreu. Então, para quem está nos acompanhando, campinas.sp.leg.br, assim que você digita o site, essa é a página principal aqui do Legislativo, que você confere aqui todas as informações que acontecem aqui na Câmara de Campinas em relação à comissão, ao trabalho dos parlamentares, quando a Câmara disponibiliza e doa um dinheiro para o Executivo. Então, todas as informações você acompanha aqui pelo site do Legislativo. E hoje tem reunião às 4h30. Essa reunião é de uma comissão especial de estudos que avalia a importância do funcionalismo público de Campinas. Essa comissão, que inclusive ela teve o seu prazo prorrogado a pedido da presidente, a vereadora Guida Calisto, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Esse evento acontece lá no plenário provisório, que a gente chama assim, Sim. Que é no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade. À noite, acontece lá na Casa de Portugal uma reunião solene, que é também quando o vereador faz uma homenagem a uma personalidade, mas ele faz o pedido para que essa reunião seja em local fora da Câmara. E assim a gente encerra, então, a participação com as notícias do Legislativo. Semana que vem a gente traz tudo o que aconteceu nas reuniões ainda desta semana e, claro, com transmissão ao vivo sempre das reuniões de comissão, audiências públicas e tudo mais. Combinado, então, Minabreu. Você volta daqui a pouco, já que quem acompanha aqui a nossa Câmara Notícias sabe, toda sexta-feira tem o Em Pauta dentro do nosso telejornal com uma entrevista com o vereador. Volta daqui a pouco, então, com o Em Pauta? Combinado, daqui a pouquinho. E hoje a gente entrevista o vereador Eduardo Magoga. Não saia daí.